Jesus. Amém. Deixa Deus te usar. Graça e paz, igreja. Podem tomar seu assento. Eu não sei se tem alguém aqui que não me conhece, mas eu sou a pastora Mari, sou lá da sede de Panorama. Eu sou uma pastora auxiliar dentro da sede e eu lidero o ministério de intercessão. Obrigada. E aí hoje me acompanha aqui intercessoras, me acompanha aqui amigos que, apesar de estar junto no ministério, são amigos que deixam a caminhada mais leve, né? Acompanha aqui também meu marido e eu quero agradecer vocês que saíram de casa, do conforto de vocês, para estarem aqui. Eu sempre digo que servir ao reino é um privilégio, apesar de desafiador. Não é fácil estar aqui e eu sei que o que Deus vai fazer aqui nesse semestre é muito grande, porque o levante que eu passei para estar aqui hoje foi grande também. Então, se nós estamos incomodando o inferno, nós estamos fazendo tudo certo. Porque eu gosto assim, eu gosto de incomodar o inferno mesmo. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que Deus vai derramar aqui, Satanás não vai atrapalhar. E tem uma atmosfera de glória aqui nesse lugar, nessa noite. Olha para o seu irmão e fala assim: ainda bem que você veio. Não deixa o inimigo te distrair. Presta bastante atenção. Gente, eu sou muito prática e rápida. Então, se der vontade de ir no banheiro, segura um pouquinho. Fica aí, não vai não. Se der vontade de tomar água, segura um pouquinho, porque eu sou bem rapidinha. E aí, depois você vai. Não deixa de receber aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite aqui. Amém? E sem mais delongas, abram a Bíblia de vocês. No livro mais difícil de achar, que é Gênesis 26. Amém. Vamos ver. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra um pouco mais, e eu estarei com você e a abençoarei, porque a você e a seus descendentes, a você e a quem? Seus descendentes, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Feche seus olhos por mais um minutinho. Vamos falar com Deus aqui. Pai, nesse momento, Senhor, incumbida de trazer a Tua palavra nessa noite, eu peço, Senhor, traga a revelação dessa mensagem. Que ela venha, Senhor, como alimento do céu para cada pessoa que está aqui. Prepara, Senhor, os corações nessa noite, ó Pai, como um solo fértil, Pai, a frutificar. Senhor, nessa noite eu já repreendo toda resistência espiritual, todo bloqueio espiritual, toda distração e tudo aquilo que venha para roubar aquilo que o Senhor quer derramar, ó Pai. Senhor, que o que eu sair da minha boca aqui, Senhor, seja apenas o Teu Espírito Santo, porque eu não tenho nada a oferecer para essas pessoas, ó Pai. Que as mensagens que saiam aqui agora, Senhor, venham do Teu trono de glória, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler aqui a peregrinação de Isaque. Isaque sai da sua terra, onde havia fome, e passa por Gerar, né? Ele para em Gerar, porque era caminho para o Egito. O que é uma lógica, ele iria fazer o mesmo que seu pai fez tempos atrás, porque o Egito era uma terra próspera. Só que nós acabamos de ler aqui que a promessa era para Isaque e seus descendentes. A promessa feita a Abraão era para Isaque e seus descendentes. Eu quero falar aqui um pouquinho dos filhos de Isaque. Quando nós lermos esse versículo,
Se você ler um pouco acima, vai falar de Jacó e Esaú, que eram os descendentes que receberam a promessa também de Abraão. E nesses últimos versículos, antes da gente ler, chegar aqui onde a gente chegou, vai falar que Esaú prostitui a sua primogenitura por um prato de comida. Nessa leitura que você faz aqui, não fala ainda que tinha fome. Ele não tinha uma realidade do que era fome. Ele chega do campo e ele fala assim pro seu irmão: me dá esse prato de sopa porque eu tô com fome. O irmão dele fala assim: então você me dá a sua primogenitura. Ô Mari, o que tem a ver isso com a honra de Deus? Porque eu vim aqui ministrar a honra de Deus para vocês. Tem tudo a ver. Porque só vive a promessa de Deus quem não despreza a promessa. Quem só vive a honra de Deus quem não despreza a promessa. Porque nós sabemos que Isaac sobe ao monte Moriá com seu pai Abraão. Isaac conhecia o Deus de Abraão, o Deus de seu pai. Isaac, que seria um sacrifício vivo, vê Deus provendo um cordeiro. Isaac conhecia o Deus de Abraão, mas os filhos de Isaac não conheciam o Deus de Isaac. E aí eu te pergunto: que Deus vocês têm apresentado aos seus filhos? Porque Deus foi muito claro comigo ao trazer essa mensagem, que Ele queria tratar gerações aqui. E aí eu te pergunto: que Deus é esse que vocês têm apresentado aos filhos de vocês? O Deus da providência? Porque eles estavam debaixo de uma promessa e eles negociam algo por um prato de comida. Eles não conheciam o Deus da providência. Eles não conheciam o Deus da provisão. E aí eu venho aqui falar para vocês que se vocês quiserem viver uma honra de Deus para a vida de vocês, quiserem alcançar as promessas, vocês precisam entender que vocês não podem desprezar as promessas. Seus filhos, se não conhecerem o Deus da provisão, se não tiverem um relacionamento verdadeiro com Deus, facilmente eles vão prostituir os dons e talentos que Deus derrama sobre eles por uma falsa sensação de escassez. O medo de escassez faz nós perdermos a promessa. O medo da escassez nos bloqueia para viver a promessa. Porque nós servimos um Deus de provisão. Quem concorda comigo que Deus é o Deus de provisão? Quem concorda comigo que Paps é dono de tudo? Tá. E por que a gente se apega ao medo de escassez? Eles nem tinham passado fome ainda, eles estavam com medo da escassez. De repente Deus te promete e você facilmente desiste, você facilmente para, você facilmente desvia da rota com medo da escassez. E eu tenho certeza que quem aqui tem intimidade com Deus, Deus nunca deixou faltar nada. E se você acordou hoje, já não te faltou o ar. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs sobre nós. E aí nós vivemos tão no automático que nós esquecemos quem é o Deus da nossa vida. Nós esquecemos quem é o Deus de Abraão. Nós esquecemos quem foi Deus de Isaac e Jacó. E aí nós ficamos paralisados e não alcançamos as promessas. E como o exemplo arrasta, o exemplo ele replica. Eu provo aqui para vocês que Isaac, ele replica os exemplos do pai. Ele mente sobre a esposa, ele queria descer ao Egito, ele queria fazer o que os pais fizeram. Então, o exemplo, ele precisa ser replicado. Porque tem um ditado popular que é assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Falei certo?
faz o que eu falo, mas não faz. Crente não pode usar esse ditado, ainda bem que ninguém sabe. Porque se você fala, você tem que fazer. Se você prega princípios, você tem que cumprir princípios. Isso é lógico, né? Então, o exemplo, ele arrasta. Mas, se nós continuarmos a leitura aqui, nós vamos ver que Isaac, ele prospera nessa terra por obediência. Deus falou, permaneça aqui. Ele obedeceu, ele permaneceu. E ele colheu 100 vezes mais. A Bíblia fala, usa essa palavra, que ele ficou riquíssimo. Quem aqui queria ser riquíssimo? Amém. Não é errado, gente. Só que quando ele ficou riquíssimo, os filisteus expulsou ele de lá. E a Bíblia vai falar que eles tiveram inveja. Vocês estão preparados para receber aquilo que Deus tem para vocês em grandes porções e ainda lidar com as pessoas que estarão ao seu lado? Lidar com a inveja, lidar com a rejeição. Porque é fácil a gente falar assim, ai Senhor, me dá, me dá, me dá. Vocês têm pedido para Deus preparar o coração? Porque tem coisas que a gente recebe que vai machucar. Tem coisas que Deus vai derramar e vai incomodar os próximos. E aí você tem que saber se você é a pessoa que vai falar assim, Senhor, tá tudo bem, eu abençoo ele. Ou se você é a pessoa que vai falar assim, Deus me livre, Senhor, põe tua mão lá, me vinga. Como está seu coração para receber aquilo que o Senhor quer derramar? Porque isso é muito sério. Deus só derrama quando nós estamos maduros para receber. Deus só derrama quando nós estamos com o coração limpo para receber. E aí a Bíblia vai nos contar que Isaac, ele sai dali e ele vai para o Vale de Gerar. O que é o vale? O vale, ele é um lugar de provação, uma fase teste que Deus nos permite passar. Isaac tinha promessa, ele estava sendo próspero, ele tinha sido abençoado, mas ele ainda assim ia passar por esse teste. Ele cava 3 poços lá. O primeiro, há uma contenda. E Isaac é 0 contenda. Isaac é paz e amor. Isaac fala, não tem problema, vou pro próximo. Ele cava o segundo poço, que também tem contenda. E ele fala, não tem problema, pode ficar com esse, eu vou pro próximo. E aí ele vai pro terceiro poço. Só que aí eu te pergunto, de quem que era as terras? A promessa de todas aquelas terras era de quem? Era para quem? Para Isaac e descendência. Você já pensou se ele fala assim, essa terra é minha, nós vai sair no braço, e eu vou ficar aqui, nós vamos travar uma guerra. Nesses poços foi achado água, e água lá era motivo de guerra. E aí já pensou se ele fala assim, não, agora nós vamos para a guerra. Se fosse eu no passado, eu já ia bater em todo mundo e ainda jogar dentro do poço. Jesus me curou, igreja. Agora eu não bato em ninguém mais. Amém. E aí Isaac não, Isaac ele fala assim, tá tudo bem, pode ficar. E aí no terceiro poço, ele ainda fala, deixa eu ler aqui como é que o nome do poço. Ele deu o nome de Reobote, agora dizendo, aqui o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Obediência, domínio próprio. Isaac passou pela fase de teste, teve o poço dele. O poço que dava água. E agora eu te pergunto, o que simboliza a água na Bíblia? Alguém sabe?
água simboliza vida. Água simboliza purificação. Água simboliza purificação e Espírito Santo. Isso a água simboliza na Bíblia. Gente, tem uma atmosfera de glória aqui nesse lugar que eu mal estou conseguindo falar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Há uma atmosfera diferente chegando aqui nesse ambiente. Aleluia. E aí, agora que você já sabe o que é água, eu te visito a te examinar se você fosse um poço. Se você fosse um poço, você estaria entulhado ou jorrando água nesse momento? Porque para Isaac achar a água, ele precisou cavar os poços. E agora eu convido você a se analisar. O que é um entulho, Mari? Falta de perdão. O que é um entulho, Mari? Mágoa. O que é entulho, Mari? Raiz de abandono, raiz de rejeição. O que é entulho, Mari? Pecado. Isso é entulho. E se você estiver com entulho, a água não vai fluir sobre você. E o que isso tem a ver com honra, Mari? Tudo. Que honra que não é resplandecer a água? Que honra que não é resplandecer o Espírito Santo? Fala isso para quem cresceu na rua, com pais drogados e hoje tem uma família estruturada dentro da igreja. Isso é honra. Eu poderia vir aqui profetizar dinheiro, fama, carro novo, casa nova, e tá tudo bem, não é errado. Mas existe coisas que o Espírito Santo quer resgatar nessa noite. Existe coisas que o Espírito Santo quer resgatar nessa geração. O que você vai alcançar aqui não é só para você, é para a sua geração, é para a sua descendência. Porque o que adianta você chegar numa casa muito boa, com um carro muito bom, e ter que buscar seu filho nas drogas? De que adianta a sua casa não ser salva? De que adianta? Isso, o que é honra? Você ter prosperidade na plenitude. E o que é prosperidade? Não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade é ter uma vida financeira estabilizada, ter uma vida emocional, conjugal estabilizada, o ministério frutificando. É a plenitude, é o completo, é tudo aquilo que você pode viver na presença do Senhor. E não se engane, porque a honra de Deus é diferente da honra dos homens. Honra de Deus é tudo aquilo que o Senhor pode fazer e os homens não. É tudo aquilo que só Deus pode fazer por você. E o que é honra? É quando Deus te resgata. As pessoas falam assim, não tem mais jeito, está lá no vício. E Deus te resgata, te lava, cura suas feridas, troca suas roupas, põe um anel no teu dedo e te traz a um lugar de honra na mesa. Isso é honra. É as pessoas te olharem e falarem assim, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Não era ninguém. Isso é honra. As pessoas olharem e falarem assim, aquele casamento não tinha mais jeito. E Deus reestruturar, Deus restaurar e trazer essa família pro altar. E as crianças crescerem no pé do altar. Isso é honra. Isso é honra. E se você quer viver a honra de Deus, eu te convido de novo a te examinar. Por quê? Eu quero hoje fazer aqui algo diferente. Eu quero fazer hoje aqui um ato profético em que vocês vão desentulhar. Já começa a pedir para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vem trazendo a luz. Se tem alguma coisa, algum entulho que ficou lá atrás que eu preciso pôr para fora. Vai pedindo para o Espírito Santo trazer a luz.
nesse momento, porque Ele quer te curar. E eu não vou mentir para você. Na hora que você começar a desentulhar, vai doer. Vai doer e vai doer muito. Mas deixa doer para o Espírito Santo te curar. Pensa que você vai passar por uma cirurgia. E quando você vai passar por uma cirurgia, o médico usa um bisturi para abrir, para tirar aquilo que não está te fazendo bem. Mas depois que você passa por esse processo, você é curado. Seu organismo começa a reagir diferente. E não vai ser diferente aqui nessa noite. A partir do momento que você desentulhar, você começará a ter um ministério diferente. Irá frutificar. As suas emoções será diferente. O Espírito Santo vai curar pessoas aqui de ansiedade. O Espírito Santo vai curar pessoas aqui de síndrome do pânico. O Espírito Santo vai curar emocionais aqui nessa noite a partir do momento que você desentulhar. Mas eu não posso fazer isso por você. É só você que pode fazer isso por você. E eu tenho certeza que no momento em que eu falar para você vir aqui na frente, o inimigo vai tentar te paralisar, vai tentar te intimidar. Mas é importante que você seja mais forte. Porque lugar de honra é aquele que você deixa a vergonha, é aquele que você deixa a culpa. A culpa hoje vai ficar aqui, junto com os entulhos. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você precisa deixar aqui, mas Deus quer curar o seu interior nessa noite. Espírito Santo. A presença de Deus é real nesse lugar. Mari, como que vai ser? Como que eu faço para desentulhar? Eu vou pedir para os pastores e intercessores se posicionarem aqui na frente. Eles estarão aqui. E aí vocês terão que vir até eles e desentulhar. Como é que é desentulhar? Eu perdoo. Essas pessoas estarão aqui representando aquela pessoa que você precisa perdoar, que você precisa liberar alguma palavra, porque a Bíblia fala que o que é velho ficou para trás, é tempo do novo. Quem quer viver o novo aí precisa deixar as coisas velhas para trás. E está na hora de você liberar pessoas no mundo espiritual. Quando você fica ligado a pessoas no mundo espiritual, dessa maneira, essas pessoas te travam. Pensa que tem alguma corrente no seu pé e você tenta andar e não consegue. E hoje é dia de você liberar essas pessoas do mundo espiritual. E como que vai ser? Estarão aqui os pastores e intercessores. E eles estarão aqui representando a pessoa que você precisa desentulhar. Não é para bater em ninguém, hein, gente? É para liberar perdão. E aí você vai falar: eu te perdoo por isso. Você me abandonou, me negligenciou, mas eu te perdoo por isso. Você abusou de mim na infância. Ai, Mari, você não sabe como vai ser difícil. O Espírito Santo vai te ajudar. Você vai falar assim: por todo o mal que você me fez e por toda a dor que você causou, eu te perdoo. Mas de repente você não foi a parte que sofreu dano, de repente você foi a parte que causou o dano. E você também precisa se perdoar. Você precisa pedir perdão para a pessoa. Então essas pessoas estarão aqui à frente. Eu já vou pedir para elas se posicionarem. Já quero também o ministério de louvor aqui. Não deixa a intimidação te bloquear.